Olá, como vão vocês? Denise de Carvalho aqui. Como vocês sabem, eu tenho estudado bastante a Covid-19 e todos os efeitos causados por ela no organismo, né, e no que hoje nós chamamos de pós-Covid. E, inclusive, dentro aí do tema do meu livro, Intestinos, Imunidade e Covid-19, os efeitos da Covid-19 sobre o sistema digestivo e o que isso pode impactar na vida do paciente posteriormente. Então, eu vou mostrar para vocês um artigo publicado agora em março de 2021 na revista Gastroenterology, super importante dentro do meio da gastroenterologia, colocando um caso clínico muito interessante. Então, essa é a revista Gastroenterology de março de 2021. E aqui a gente tem um relato, né? E inclusive uma pergunta, né? Será que a Covid-19 pode causar ou provocar o que a gente chama de doença inflamatória intestinal? Então, aqui eles contam um caso, se eu não me engano, aqui de março de 2020, uma mulher jovem, tá? Não fumante, que se apresentou com um episódio de febre, dor de garganta, mialgia, falta de ar e diarreia sanguinolenta, 6 a 7 episódios por dia. Os testes de laboratório mostraram aqui um leucócitos em 14.000, tá? Linfócitos 1.200, então uma linfopenia, proteína C reativa 26,8, um dedímero de 1.669, tudo alterado, tá, gente? E desidrogenase lática em 670 e outros resultados de laboratórios não lhes chamaram atenção, mas mostraram que ela tinha Covid-19. Ela foi tratada, tá? Isso aqui foi na Espanha. Ela foi tratada com hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir e azitromicina. Os sintomas melhoraram, tá? E ela recebeu alta, saturando 98%. Entre abril e junho, a diarreia realmente se manteve 3 a 4 episódios por dia, tendo uma piora no mês de agosto. E, inclusive, eles fizeram cultura para Clostridium difficile, a calprotectina dela, tá? Que é um marcador de doença inflamatória intestinal, chegou a 460. E em agosto, ela se mantinha assim, fizeram mais um teste para ver se ela tinha Covid, veio negativo. Eles fizeram uma colonoscopia, tá? E na colonoscopia apresentava sinais de doença inflamatória. Na biópsia se confirmou retocolite ulcerativa. O que fica disso aí, né? Nós já sabemos aí dentro da gastroenterologia que as doenças inflamatórias intestinais podem ser desencadeadas, claro, mediante uma genética positiva que predispõe a essas doenças a partir de um processo infeccioso do sistema digestivo, como uma gastroenterolite aguda, por exemplo, bacteriana. Mas já tem vários casos relatados de pacientes que têm cultura fecal negativa e mesmo assim com sintomas de gastroenterolite e desenvolve, né, a doença inflamatória intestinal. Então, provavelmente, essa doença inflamatória intestinal está vindo por um processo infeccioso de origem viral, por isso que a cultura vem negativa. Então, aqui se discute se no caso dessa paciente, essa retocolite ulcerativa foi causada diretamente pelo vírus ou a partir da intensa resposta inflamatória motivada pelo vírus. Como os sintomas começaram já na fase aguda da Covid, né? Então, quando ela estava muito sintomática para a Covid, se pensa que, na verdade, quem também provocou o desencadear da doença inflamatória intestinal, no caso dessa paciente retocolite, foi o próprio vírus, né? A infecção pelo SARS-CoV-2. E nós já sabemos que intestino delgado e cólon, principalmente, são muito ricos em ECA2, a enzima conversora de angiotensina 2, que é usada pelo vírus para parasitar as células intestinais. Então, aqui neste caso, provavelmente,
ela teve uma infecção também da mucosa digestiva pelo SARS-CoV-2 e, mediante uma genética que predispõe à doença inflamatória intestinal, ela desencadeou a doença inflamatória intestinal retocolite. Importante para a gente saber que isso pode vir a acontecer com uma certa frequência nos pacientes durante e pós-Covid. Mais uma aí da danadinha da Covid agora no sistema digestivo.